Depois da sessão no STF, o advogado de Bolsonaro, o professor Celso Vilardi, disse que não teve acesso a partes do processo e que isso prejudicou a defesa. Vamos ouvir. Porque, na verdade, a materialidade que foi dita hoje nesse julgamento é a materialidade do dia 8. E isso, o presidente não tem nem remotamente um envolvimento. E a segunda coisa é que eu não quero parecer repetitivo, como eu disse, a decisão do Supremo se cumpre, mas eu avisei que a defesa teria um prejuízo, nós avisamos que a defesa teria um prejuízo concreto com a questão de não ter a totalidade dos elementos de prova. E hoje, o que aconteceu aqui? Trechos de diálogos, partes de depoimentos, não sabemos de que forma eles foram colocados. Então, vamos provar a inocência? Vamos provar a inocência. Mas nós precisamos ter liberdade de defesa. E senão é muito complicado. Você veja, até o Celso Vilardi, que é um advogado experiente, um dos maiores criminalistas desse país, falando em provar inocência. Quando um réu, ele não tem que provar inocência. Quem tem que provar a culpa é o Estado. Olha a inversão de valores. Nós estamos entrando de volta num medievalismo do direito criminal. E só para fazer um resumo, passar a mesa, né, do que aconteceu entre ontem e hoje. Ontem foram julgadas as questões preliminares. Hoje foi julgado o mérito da admissibilidade. A denúncia tem ou não condições de se tornar uma ação penal. É claro que, a partir do resultado de ontem, já se sabia que a denúncia se transformaria em ação penal. A tragédia estava anunciada. Como diz aquele poema do Pedro Abrunhosa, que as pessoas de esquerda gostam muito de citar, em especial a Maria Bethânia, né, de que serve ter um mapa se o fim está traçado, de que serve a terra à vista se o barco está parado, para que serve ter a chave se a porta está aberta, de que servem as palavras se a casa está deserta. Então, tudo já está marcado. E ontem nós tivemos 10 questões preliminares levantadas, 10 questões que, juridicamente, dizem que tudo isso é nulo. Não bastasse a investigação ser nula, porque Flávio Dino, por negligência ou má-fé, o que seria criminoso, então eu descarto, por negligência, sonegou as imagens, sendo ele juiz federal, sabendo que deveria oferecer as imagens das câmeras de segurança do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tinham um ângulo privilegiado no dia 8 de janeiro de 2023, sonegou imagens. As imagens que vazaram à CNN, e nela constavam figuras como Gonçalves Dias, que, tal qual a Conceição de Calbi Peixoto, se subiu, ninguém sabe, ninguém viu. Tínhamos Flávio Dino, o próprio Flávio Dino, Gleisi Hoffmann e tantos outros próceres do PT. Nenhum deles foi ouvido e a cadeia de custódia manda que todos sejam ouvidos antes da polícia fazer o relatório, que é a conclusão da análise das provas. Bom, a primeira preliminar foi a suspeição e o impedimento de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. A resposta dada foi: a questão está superada. Por quê? Porque o plenário decidiu por maioria, foi vencido o ministro André Mendonça, como se um número de votos pudesse transformar o que está escrito na lei. Não pode. Então, o que o STF tem feito? A questão está superada, por quê? De tanto a gente insistir no erro, o erro se tornou um acerto. Isso é ridículo. Isso é contrário ao Estado de Direito, onde deve imperar a lei, e não imperadores de carne, osso e ganância. Alexandre de Moraes é claramente suspeito e impedido, porque é a suposta vítima. Ele seria morto, esquartejado, enforcado, estuprado, não sei. Ele falou um monte de coisa para a Globo, mas na denúncia não há nada. Mas se ele era uma suposta vítima desses planos golpistas, ele não pode. Ele se sabe suspeito. Dino a mesma coisa. Dino chamou, em mais de uma oportunidade, Bolsonaro de demônio, que ele é a encarnação do demônio. Demônio.
Tá aí para quem quiser ver. Quando você chama o réu de demônio, você acha que ele é a encarnação do demônio, você não tem a mínima condição de julgá-lo. Você sabe que você é suspeito. E o Cristiano Zanin, ele tem uma relação de intimidade pública e notória com outra suposta vítima. E essa vítima dupla, o presidente Lula. Primeiro, em razão daquele plano de morte que o Alexandre de Moraes disse para as organizações Globo, em entrevista que ele não poderia dar. E outra, porque como chefe do governo a ser derrubado pelos golpistas, ele também seria vítima. Então, uma vez que Lula e Marisa Letícia, sua finada esposa, foram padrinhos de casamento do Cristiano Zanin e da sua esposa, uma vez que a esposa do Cristiano chama o Lula de Dindo, ele não poderia, só por esse motivo, julgar esse caso. Todos os três se sabem suspeitos. Não adianta vir fazer o que eles vêm fazer. Adianta, porque neste Brasil nós não temos homens. Nós não temos homem no Senado. Sabe por quê? É tão grave quando um juiz parcial julga um caso que isso vai contra tudo o que se pensa em devido processo legal. E no caso da Suprema Corte, um juiz que se sabe suspeito, é escancaradamente suspeito, é um fato tão sério que a popularmente conhecida lei do impeachment diz que é crime de responsabilidade o ministro do Supremo que, sabendo-se suspeito, mesmo assim, vai lá e julga o caso. Alexandre de Moraes sabe que é suspeito, tanto sabe que ele mesmo falou. Ninguém sabia que ele era, alvo de assassinato. Mas ele foi lá, contrariando a lei, dá uma entrevista de um caso que ele não julgou e se disse vítima. O Cristiano Zanin sabe que é suspeito, ele sabe da relação que ele tem com Lula, outra suposta vítima, dupla ainda por cima, do golpe de Estado e também da vida. E por fim o Flávio Dino, que chamou 2 vezes, ele não estava bêbado, não estava drogado, não estava possuído pelo ritmo ragatanga, e sabe que ele chamou o Bolsonaro de demônio. Então, portanto, os três se sabem suspeitos. E os três, portanto, incorrem, assim, em crime de responsabilidade. Cabendo ao Senado, portanto, empichá-los. Porque não há nada mais grave no Brasil do que um juiz do Supremo suspeito não reconhecer a sua suspeição e julgar. Está na lei. Mas nós não temos homens no Senado. Nós temos covardes, nós temos corruptos, nós temos pessoas que estão apenas interessadas com seus interesses privados e manter a sua situação privilegiada, em garantir os carguinhos, em garantir o salário, em garantir, talvez, quem sabe, as negociatas que faz. Não sobra um no Senado. Cabe-me dizer isso, não sobra um, porque basta um senador para provocar pelo menos o princípio de um processo de impeachment. E nós estamos vendo aqui 3 ministros que se sabem suspeitos e que mesmo assim estão julgando. É uma tristeza. O Brasil é uma ditadura? É uma ditadura porque o Supremo suprimiu o devido processo legal? Em parte. O Brasil só é uma ditadura porque nós temos um Senado de corruptos, um Senado de covardes, um Senado de maricas, um Senado de nada. Porque se o Senado cumprisse suas funções, nada disso estaria acontecendo. A segunda questão de ordem que foi trazida é: a defesa do Mauro Cid tem que falar antes da defesa dos outros denunciados. Alexandre de Moraes disse: não há previsão na legislação. Ontem eu trouxe aqui o HC 133674, no qual o voto divergente de Alexandre de Moraes se tornou um guia de orientação para o STF, dizendo que, em fundamento, porque a defesa do denunciado, o delator, está mais próxima do órgão de acusação, que é o Ministério Público, do que a defesa dos delatados, se a ordem de fala é relator, acusador, Ministério Público, e denunciados, uma vez que existe um delator e o resto é delatado, a ordem deve ser, sob pena de nulidade, disse o Alexandre de Moraes em outro momento, relator, Ministério Público, acusador, o denunciado, delator, e depois os denunciados, delatados.
custava Alexandre de Moraes ter atendido ao seu próprio entendimento? É muita perversidade. Outra questão que se levantou, que foi superada na data de ontem, foi a competência do STF. O STF seria competente? Ora, disseram, o STF é competente porque nós acabamos de estender o foro especial por prerrogativa de função, o foro privilegiado, na sessão do último dia 11 de março desse ano. E porque esses crimes foram cometidos enquanto o Bolsonaro ocupava a presidência da República. Mas aí eu pergunto, e os outros 1.494 já denunciados e já réus? Esses 1.944, nenhum deles tem foro especial, tem foro privilegiado, e a súmula 704 do próprio STF diz que uma pessoa sem foro privilegiado só pode ser julgada pelo tribunal daquele que tem foro privilegiado se alguém que tem foro privilegiado já estiver denunciado. Porque existem 3 fases do suspeito, que é o investigado, enquanto não há relatório, o denunciado, quando depois do relatório o Ministério Público faz a denúncia, e depois o réu, quando o judiciário aceita a denúncia. Até o momento não havia ninguém com foro privilegiado e, portanto, nós temos aí 1.494 casos de incompetência. Mas o STF já decidiu em 1.494 casos que a competência do STF, repito, não é porque o STF erra 1.494 vezes que este erro se torna um acerto. Isso é tática nazista, está no Mein Kampf. Uma mentira de tanto ser martelado se torna uma verdade. Outra questão preliminar superada, atropelada foi: Bolsonaro tem que ser julgado pelo plenário. Aí Alexandre de Moraes disse, nós não podemos abrir essa deferência. Se ele fosse um presidente de exercício, aí sim, porque haveria vacância do cargo. Mas não há motivo pelo princípio da isonomia, ele não pode receber um privilégio desse. Mas a parte que é irrefutável, tanto o PGR quanto os ministros ali, eles fingem não conhecer. E os 1.494 casos de pessoas comuns que estão sendo julgadas pelo plenário. Onde vai a isonomia? Hein? Ministro. Ou seria palhaço carequinha? Porque essa questão foi aventada na defesa prévia e não foi rebatida. Depois, cerceamento de provas. O que se disse? Foram franqueadas vistas aos advogados de todas as provas juntadas aos autos. E as provas não juntadas? Essa é a pergunta. A jurisprudência do STF diz que toda a prova do inquérito, mesmo que não juntada à denúncia, deve chegar ao conhecimento do denunciado, porque pode haver prova que invalida a prova que foi juntada. E ninguém rebateu essa questão. Todo mundo repetiu a mentira, a covardia de Alexandre de Moraes. Outra, preliminar, a pesca probatória. Alexandre de Moraes disse, não houve pesca probatória. Ele gourmetizou o nome do ilícito e falou, o que houve foi um desencadeamento da investigação. Que é a mesma coisa que dizer pesca probatória. Ele tucanou a pesca probatória, o Fish Expedition. Anulação, a nulidade da delação de Mauro Cid. Superaram, atropelaram esta nulidade, dizendo, Alexandre de Moraes disse, eu não fiz nada além do que a lei me permite. Aí eu lhe pergunto, qual lei? Porque o Alexandre de Moraes não disse qual lei permite ele fazer o que ele fez. Porque o que está na lei, muito pelo contrário, proíbe. Então ele trata os advogados, o Brasil inteiro, como analfabeto. O fatiamento das denúncias, a Carmen Lúcia disse, essa questão também está superada, porque no mensalão já ficou decidido que só as ações penais privadas, por exemplo, calúnia, injúria e difamação, elas têm que ser indivisíveis. Se você vai entrar com uma ação penal, todo mundo tem que estar lá já. Você não pode entrar de pouquinho em pouquinho. Na ação penal pública, que é da competência do Ministério Público, como é o caso desta ação, o Ministério Público ele pode denunciar um pouquinho aqui e depois denunciar outros, porque pode ser que, no momento, existam elementos para denunciar alguns e ainda faltem elementos para denunciar outros. Mas não é o caso daqui. A Carmen Lúcia, ela cita o mensalão pela metade. O que acontece aqui nesse caso é que no mesmo dia, 18 de fevereiro,
Foram protocoladas 5 petições iguais, idênticas, com os mesmos erros de digitação, com os mesmos erros de diagramação. Uma com 8 denunciados, Jair Bolsonaro e os 7 que se tornaram réus. Outra com 6, outra com 12, outra com 7, outra com 1, 34. Essa divisão não é permitida, nem pela lei, nem pela jurisprudência. Porque se foi protocolado tudo no mesmo dia em peça igual, a divisibilidade, a inteligência dela é: eu só não denunciei outros porque ainda faltam elementos probatórios. Agora, eu faço várias petições iguais, idênticas, e no mesmo dia o protocolo, é ridículo. É sambar na cara do brasileiro. O vício dos inquéritos. O Código de Processo Penal diz no artigo 3º-A que é proibido que um juiz tome iniciativa de investigação. Mas aí o Alexandre de Moraes diz que isso não. Se o STF decidir, ele não cumpre a lei. Em resumo, na linguagem do povo, foi isso que eles disseram. E por fim, a última preliminar, o juízo de garantias. Que a resposta do STF foi: ao STF não se aplica a lei. Ao STF não se aplica o juízo de garantias. Por quê? Se a lei diz que, no Código de Processo Penal, artigo 3º-C, que o juiz de garantia, ele tem que atuar em todos os procedimentos criminais. Todos, sem exceção, com a única exceção dos crimes de menor potencial ofensivo, que não é o caso. Sendo que o Alexandre de Moraes, ele atuou como juiz de garantia, como diz o artigo 3º-B do Código de Processo Penal. Ele celebrou acordos de não persecução penal, onde as pessoas confessavam, iam fazer o cursinho da democracia, ficavam proibidas de frequentar as redes sociais e pagavam uma multa de R$1.000 a R$20.000. Então, por que não tem juiz de garantias se o Código de Processo Penal ele se aplica em todo o território nacional? Eu não entendi. A única ressalva é ressalvadas as prerrogativas daqueles que têm foro privilegiado, mas ressalvadas as prerrogativas, ou seja, as vantagens, os direitos, e não suprimindo as prerrogativas. Está tudo errado, é tudo ilegal, tudo ilegal. E por fim, senhores, falando mais uma vez do crime multitudinário, a Constituição brasileira e o Código Penal diz: não há crime sem lei anterior que o defina. E não há, na lei brasileira, crime multitudinário. A única vez que a palavra multidão aparece em toda a extensão do Código Penal brasileiro é no artigo 65, a linha E, que fala que aqueles que cometem crime em multidão têm a pena reduzida.